Olá, meu caro estudante, meu concurseiro, aluno pré-vestibulando. É uma satisfação estar aqui em mais uma videoaula muito bem preparada para te atender no seu objetivo, que é a aprovação no concurso ou nos vestibulares. Eu sou o professor José Lacerda, professor de Sociologia e Filosofia, e hoje trabalharemos nossa segunda aula da disciplina de Filosofia. Na aula anterior, nós trabalhamos Introdução à Filosofia. Hoje, trabalharemos com vocês a questão dos filósofos pré-socráticos. Então, essa aula será sobre os primeiros filósofos, os filósofos pré-socráticos. E aqui, já dando início a essa aula, faço uma pequena revisão do que na aula anterior nós trabalhamos aqui. A questão da transição do mito para a filosofia. A saída de um mundo que era imagem, de um mundo que era fábula, de um mundo que a gente pode chamar de senso comum, para adentrarmos a um novo conceito, um conceito de reflexibilidade, um conceito de inteligibilidade, um conceito de organização sistemática. Então, é bom que entendamos que é a partir dos pré-socráticos, da filosofia primeira, que o sentido de tudo vai se dar. E é a partir de um conflito entre esses mesmos filósofos que a tradição filosófica caminha desde a Grécia Antiga até o mundo contemporâneo. Tá bem? Então, veja só. Por que essa nomenclatura? Pré-socráticos. Lembremos. São os primeiros filósofos, aqueles que vêm antes de Sócrates. Porque em Sócrates nós vamos ter o antropos como centro, o homem, a sociedade, a política, o ethos como centro do pensamento filosófico. Todavia, os pré-socráticos vão analisar um princípio originário do cosmos, o que a gente chama de cosmologia. Tudo bem? Aquilo que a gente vai encontrar na natureza. Por isso que esses filósofos são chamados de filósofos da physis, ou filósofos da natureza. E esses filósofos, eles são divididos em três grandes núcleos da filosofia. A escola jônica, a escola eleata e a escola pluralista. Tudo bem? Então, para pegarmos a primeira escola, a escola jônica, nós vamos tratar do primeiro pensador, tido como muitos o primeiro filósofo, Tales de Mileto. É em Tales de Mileto, a partir de passeios analíticos, estudando o Egito Antigo, estudando toda aquela organização de civilização do ponto de vista ético, do ponto de vista social, político, estudando até a questão da astrologia, certo? Ele vai começar a observar a natureza. E a natureza do Egito, que tem sua base no Nilo, faz com que ele perceba que a água é de fundamental importância para a existência do humano e para a existência do universo. E tudo o que no universo contém. Então, para Tales, o princípio primeiro, aquilo que coordena todo, aquilo que coordena essa cosmologia é a água. Tudo bem? Entenda, eu vou repetir. O princípio filosófico, o princípio material, que é o que traz como essência da escola jônica, o princípio para Tales é a água. Meu caro internauta, a água é o princípio para esse filósofo, para esse pensador grego antigo, pré-socrático, chamado de Tales de Mileto. Então, como entender a água como princípio originário de tudo? Veja só, nas análises dele no Egito, ele começa a perceber que as plantações só se dá no que é úmido, que a vida ela se fecunda no úmido, que a própria terra está em base
de água. A água está abaixo da terra, certo? Então, a ideia da água como princípio gestor, gerador, organizador de tudo, faz com que esse cara comece a entender que essa água é o princípio originário de tudo. E esse princípio é um princípio material, porque a água ela é palpável. A água ela é palpável. Então, Tales centraliza sua ideia num princípio material. A água enquanto ser organizador do todo. A cosmologia que centra a análise dos primeiros filósofos faz com que a gente perceba que Tales defende a água. Aquilo que eu falei na aula passada, o nosso corpo, em essência, a maior parte é formada e composta por água. A produção industrial, ela necessita de água. A planta, para nascer, ela precisa ser regada. O fruto só se dá porque tem a água. Certo? Meu caro internauta, compreenda muito bem isso. Todavia, Tales, chamado por muitos de primeiro filósofo, ele faz com que o seu aluno ele não seja aquele ser alienado, aquele ser do senso comum, da reprodução, do que nós chamamos na filosofia de simulacro, uma entidade que copia, mas seja um ser pensante e reflexivo. Isso faz com que um dos seus discípulos, Anaximandro, mude essa ideia. Ele começa a dizer que arqué, tudo bem? Arqué, veja só aqui embaixo como é que se escreve do grego, arqué, é o princípio coordenador para Anaximandro, não é a água, muito menos um princípio material. Ele vai fugir dessa ordem de materialidade. Ele vai dizer que o princípio coordenador de tudo é o apeiron. Apeiron. O que é ilimitado. Aquilo que é indeterminado. Tudo bem? Ora, mas é uma abstração que acontece na ideia de Anaximandro. Só que aparece outro aluno de Tales, chamado de Anaxímenes, que vai dizer: ora, Anaximandro, tu tá vacilando. Não é bem assim, cara. Veja só, eu vou unir a tua ideia com a ideia de Tales e a gente vai criar um novo princípio. O ar. O ar, ou pneuma, é o princípio que orienta o pensamento de Anaxímenes. Veja só, eu falei do terceiro filósofo pré-socrático. O terceiro filósofo pré-socrático, Anaxímenes, que traz consigo o ar como princípio organizador de tudo. E a gente aqui pode trazer alguns exemplos do dia a dia para entender como há esse princípio coordenador de tudo. Ele vai trazer o ar que existe, que você sente, que você observa, que se dá na materialidade. Todavia, esse ar é abstrato e você traz ele para uma ideia de abstração, para uma ideia imaterial. Ora, ele junta o que Anaximandro pensou com o que seu professor Tales defendia. Todavia, se você entender que a primeira ação do ser humano a nascer é respirar e respirar o ar, e a última coisa que ele faz ao morrer é dar o último suspiro, tá aí uma justificativa para você entender a importância do ar. Que esse ar, ao mesmo tempo, está na água, na ideia de umicidade, no que torna-se úmido, e ao mesmo tempo traz a terra, e ao mesmo tempo produz o fogo. Olha como ele teve uma sacada interessante. Veja só como Anaxímenes foi inteligente. Porém, o quarto pensador da escola jônica, Heráclito, é o mais importante de todos. Gente, é em Heráclito que a filosofia traz consigo uma ideia organizada e pensante, denominada de logos. Para Heráclito, o princípio coordenador de tudo, o princípio material para ele, é o fogo. Veja só, um exemplo clássico. O fogo, quando você acende um fogão, você vai ver ali que existem várias fases daquele fogo. Uma partezinha meio que azul, um vermelho forte, uma parte alaranjada e em cima um pretinho saindo aquela cinza. Então existem várias fases. O que para Heráclito ele vai denominar de devir. Repito, devir.
o que a gente traduz como vir a ser. Aquilo que está em constante mudança. Aquilo que está em transformação. Ora, é muito simples de entender sobre um olhar de um pensador mais à frente, que entende a ideia de Heráclito, chamada de Aristóteles, que aí surge uma ordem dialética, uma ordem de contrários, uma ideia de uma tese contra uma antitese ou antíntese, fazendo surgir a síntese. Um exemplo claro para entender isso, sou eu, Jussier, homem, casando-se com uma mulher, surge um filho, certo? Eu sou a tese, a mulher é a antítese e o filho é a síntese. E ele carrega consigo uma carga genética minha e da minha esposa. E ele carrega consigo também uma carga cultural minha, da minha esposa, mas também do meio que ele convive, daquilo que ele vai construir. Não sou mais eu naquela criança, mas há um pedaço de mim naquela criança. E ela vai se reproduzir e assim se dá essa multiplicidade na unidade. Veja só como é interessante. Veja só que há um princípio que coordena isso. Essa ordem dialética na materialidade, num princípio coordenador para Heráclito, é o fogo. Mas perceba que o que é importante para ele é o devir, o vir a ser, a transformação constante. Aquela frasinha conhecidíssima de Heráclito: nunca o mesmo homem toma banho no mesmo rio. Veja aqui essa frasezinha aqui, ó. Nunca o mesmo homem toma banho no mesmo rio. Por quê, meu caro internauta? Muito simples de entender. Porque quando você mergulha num rio, as águas correntes passam. E ao sair, para você dar um novo mergulho, você não é mais o mesmo. Nosso corpo é formado por infinitas células que morrem e nascem a cada instante no nosso corpo. E nós envelhecemos a cada instante. E nós temos sensações diferentes a cada instante. E nós nos comovemos, e nós mudamos o temperamento, e há essa inconstância eterna. E há esse devir eterno. Então, na escola jônica, só revisamos, nós vamos ter esses 4 pensadores. Veja aqui ao lado. Primeiro, Tales, cujo princípio originário para ele do todo é a água. Tales e a água. O segundo, logo abaixo, você vai ter Anaximandro e o ápeiron. O terceiro, Anaxímenes e o ar. E por último, Heráclito, o pai do Logos, aquele que traz o fogo como princípio material. E o devir, esse eterno devir, esse movimento. Tudo bem? Ok? Vamos agora para a nossa segunda parte. Os pensadores da escola eleata. Tudo bem? Veja só, os primeiros pensadores dessa escola, eles nascem em Eleia. E o cara que traz para si esse pensamento, essa nova mudança, é Parmênides. E Parmênides já vai bater de frente contra o pensamento de Heráclito. Ele vai dizer que só o ser é. O não ser não é. Como assim, José? Só o ser é, o não ser não é. Isso é óbvio. O que é, o que não é, não é. Mas entenda que a sacada de Parmênides se dá a partir de uma reflexão, de uma ideia de inteligência, porque você pode correr um risco de viver num mundo de ilusão. É em Parmênides, veja só, em Parmênides, que se dá a transição da doxa para a aletheia. Ora, vamos relembrar de uma palavrinha da primeira aula de filosofia, o princípio de ascese. É pela ascese que temos essa transição da doxa, o senso comum, para a aletheia, a reflexibilidade. E é a partir de Parmênides que nasce a metafísica. É na metafísica que você encontra a coordenação do todo. É no princípio pensante e inteligível que você encontra a cosmologia da ideia do filósofo eleata, denominado de Parmênides. Veja só, parece uma aula muito complicada, mas se você for entendendo aos poucos, se você observar essa aula algumas vezes, depois resolver o seu TD, você vai ver que é uma aulazinha interessante e importante para você acertar as suas questõezinhas nos vestibulares tradicionais
e no Enem. Tudo bem? Continuemos. Então, para tratar do pensamento de Parmênides, de ser e não ser, dessa ideia de surgimento de uma metafísica, é interessante que você compare. É interessante que você compare o pensamento dialético de Heráclito e o pensamento metafísico de Parmênides. Eles se contradizem. Eles tratam de ideias contrárias. Eles vão trabalhar a ideia do movimento em Heráclito e do que é estático em Parmênides. O via ser, o eterno devido em Heráclito e o ser enquanto ser em Parmênides. Ele vai dizer que você só encontra, Parmênides vai dizer que você só encontra a realidade a partir de uma inteligibilidade, a partir de uma reflexão primeira, denominada de metafísica. Porque as coisas você só encontra na essência e não na aparência. Porque esse mundo que a gente vive é um mundo ilusório, é um mundo de ilusão. E Zenão, outro filósofo, ele vai trazer consigo uma historiezinha muito bem conhecida, que eu gosto de fazer aqui, uma construção fabulosa dela. Imagine Aquiles, um grande guerreiro, um semideus, correndo, pegando uma pareia, numa linguagem bem matuta, com a tartarugazinha. A tartarugazinha vai dizer: Aquiles, se tu me dá só 10 metros de distância, que eu vou ganhar de tu. Como assim? Tu vais ganhar de mim? Simples, vamos lá. Aí o Zenão começa a justificar essa vitória da tartarugazinha a partir de uma reflexão dessa ideia de um mundo inteligível. Veja só, entenda bem esse mundo de aparência. Se a tartarugazinha tem 10 metros de distância, enquanto Aquiles vai percorrer a distância para chegar nos 10 metros, a tartarugazinha andou um pouquinho. Então ele vai percorrer outra distância para chegar no que a tartarugazinha andou. E ela já vai ter andado mais um pouquinho. Aí você vai perceber que ele vai dar uma volta imensa e ele nunca vai conseguir chegar onde a tartarugazinha está. E ele nunca vai conseguir a vitória. Zenão também vai dizer que quando você atira uma flecha de um arco, essa flecha ela não sai do lugar, é uma pura ilusão. É como se a flecha tivesse ondas ópticas que você entendesse que ela deu uma volta, mas não, ela nem dali saiu. Veja só, é a partir desses pensamentos que alguns seres humanos normais do mundo contemporâneo vão chamar os filósofos ou aqueles que estudam filosofia de loucos. Mas não, mas ele queria mostrar com isso que Parmênides tinha razão, que o mundo é uma eterna aparência, que o mundo é uma ideia de senso comum da doxa eterna, que o correto é chegar nessa metafísica, na essência, no que é ascensão intelectual, na chamada aletheia. Tudo bem? É também pela escola eleata que vai aparecer Pitágoras, ou os pitagóricos. Alguns historiadores da filosofia vão defender a ideia de que Pitágoras não existiu. Outros vão dizer que ele existiu sim. Todavia, o pensamento pitagórico vai se dar nessa mesma abstração metafísica. Então você entende que a escola jônica defende um princípio material, enquanto a escola eleata defende um princípio de ordem metafísica, aquilo que se dá no mundo da inteligência, no mundo da reflexibilidade. E os pitagóricos vão dizer que o princípio organizador de tudo é a matemática. São os números, porque em tudo nós temos que ver os números. Em toda formação ou em qualquer distância. Um exemplo claro para se entender isso é na musicalidade, a perfeição harmônica, a abstração da música. A música já existe por si, você apenas desvela a música, você apenas descobre, você apenas executa. Veja só, no violão você tem uma cordazinha, certo? E ela tem um certo tamanho. Se você tocar, dá uma tonalidade. Se você pegar um pedacinho dessa corda e diminuir, ela vai dar outra tonalidade. E a partir desse pensamento e dessa abstração, desse exemplo que eu lhe dei, você vai entender como os números eles são importantes na harmonização musical. São os números que coordenam o todo. E esses números você não vê e nem sente. Mas esses números você entende e interpreta. Por isso que há uma abstração. E os filósofos eleatas vão defender
essa abstração denominada de metafísica. Tudo bem? Agora nós vamos falar dos últimos pensadores pré-socráticos, os pensadores pluralistas. Tudo bem? São dois os principais que a gente vai tratar aqui nessa aula para encerrarmos o nosso trabalho, certo? Vamos falar de Anaxágoras e de Demócrito de Abdera. É em Anaxágoras que ele vai unir as ideias dos filósofos jônicos e eleatas. É em Anaxágoras que ele vai trazer para si a ideia de que os princípios metafísicos estão unidos aos princípios físicos. O que é matéria e o que é inteligência vão se unir. É a partir do pensamento e é a partir da terra, do fogo, da água e do ar que o todo vai se organizar. Tudo bem? E esse todo, ele vai se dar a partir de um espírito pensante. Veja aí a metafísica aparecendo e esse espírito pensante, cuidado para não confundir com a ideia espiritual cristã ou espírita, ele é denominado de nous, certo? Está aqui escrito, nous, tudo bem? Então, agora nós vamos ter o outro pensador, Demócrito de Abdera. Ele vai dizer que existe princípio material e nesse princípio material ele não é visível. Ele não é visível a olho nu. E esse princípio ele vai denominar de átomo. Olha aqui a separação. Tomo significa ser, existente, e a de negação, aquilo que não é, aquilo que não existe, aquilo que não é observável. Tudo bem? Então, o todo, o universo, a ideia cosmológica é formado por princípios atômicos, não visualizados, não vistos, não entendidos. Todavia, esses princípios são múltiplos e essa junção desse princípio vai surgir o todo. E esse todo faz surgir as particularidades, certo? Do todo surgem as particularidades. Então você pode ter aí, a partir desse pensamento de Demócrito, uma ideia de mudança e transformação de Heráclito, chamado de Dervi, e uma ideia inteligente e pensante de ordem metafísica que encontramos em Parmênides. Só em resumo, entenda que os dois principais filósofos pré-socráticos são Heráclito e Parmênides, ok? Então, meu caro internauta, entenda que a filosofia pré-socrática traz consigo uma reflexão acerca de princípio ordenador do todo, do universo e tudo que nele contém. Vimos aí princípios que se dá na materialidade e princípios que se dá na inteligibilidade. Não esqueça que é a partir desses primeiros pensadores que a filosofia vai ter um norte. Que é a partir da discórdia de Heráclito e de Parmênides que a filosofia vai seguir correntes distintas da filosofia antiga até a filosofia contemporânea. Aqui eu encerro esse nosso segundo encontro de filosofia. Um forte abraço e até a vitória.